Tido como um gênio da atuação. Mudanças com certeza são as partes mais difíceis de se fazer. O Ho Jin era apaixonado por design. Ele até foi para uma empresa que não era a maior do ramo, mas ela tinha o seu valor. Com o passar dos anos, uma dúvida vem em sua mente. Será que realmente é isso que eu devo fazer da minha vida? Com essas dúvidas que sempre martelaram em sua mente, Ho Jin fez a coisa mais difícil que uma pessoa deveria fazer. Deu um passo muito maior do que a perna. Ele pediu demissão. O seu chefe quase teve um treco, porém Jin, ele sabia o que ele queria. Ele pensava que os sonhos não deveriam trazer incertezas. Ele sentia essa incerteza ao ser designer. Quando anoiteceu e o amigo dele descobriu que ele pediu demissão, resolveu levá-lo até um bar para animá-lo e também comemorar dele dado esse passo tão grande nessa fase da vida adulta. Conversa vem, conversa vai, e vendo que Jin não tinha mais nada para fazer durante o dia, Kim, que era o seu amigo, pediu para que ele acompanhasse ele até a audição de atuação. Uma indústria, eles estavam querendo procurar pelo em ovo. Então eles criaram um evento de super atores, pegando vários atores, e essas pessoas que eram os representantes ali, eles eram ligados no mundo do entretenimento. Eles literalmente procuravam um diamante no meio do barro. Talvez foi o álcool, mas Jin ele acabou aceitando acompanhar o seu amigo naquele teste que ele iria fazer. E no dia seguinte, tentando lembrar o que aconteceu, Jin recebeu uma ligação do seu amigo perguntando quando ele poderia buscá-lo para que eles pudessem ir até a audição. E Jin não se lembrava muito de ter aceitado ir com seu amigo. Mas como ele não se lembrava e não poderia dizer que ele nunca iria aceitar ir, ele simplesmente aceitou e foi, porque ele não sabe o que ele poderia ter falado quando ele estava bêbado. O seu amigo, vendo que muitas pessoas estavam lá para fazer o teste, ele ficou com uma dor de barriga. Ele falou pro Jin que ele iria no banheiro, e quando fosse a vez dele, era para ele avisar pro pessoal que ele estaria no banheiro, mas ele não iria demorar, ele iria chegar muito mais rápido. Mas na verdade o seu amigo demorou muito e o nome dele foi chamado. Jin resolveu até a pessoa que estava chamando, o organizador ali, e falou que seu amigo estava no banheiro. Os produtores, para não perder tempo e vendo que o Jin ele tinha um porte muito bom, resolveu dar um roteiro para que ele lesse, só para poder eles entenderem mais, já que seria a primeira audição, já que seria a primeira pessoa a fazer. Então para eles verem como é que seria a dinâmica do pessoal. Quando o Jin tocou no roteiro, uma tela de uma carta veio do lado do roteiro. Quando ele tocou nessa tela, ele foi transportado para outro lugar. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele lugar, naquele ambiente, tudo estava parado, ele estava sozinho. E quando ele clicou sem querer no personagem daquele roteiro, o ambiente ele ficou muito calmo e sombrio. E uma forte sensação de medo veio sobre ele, como se realmente ele estivesse com aquele medo. E essa sensação é muito real. Ele sentia totalmente aquela angústia. E quando ele percebeu, ele acordou no chão. Como ele não sabia o que aconteceu, ele resolveu fingir que nada aconteceu e meteu o pé dali. E ao chegar na sua casa, ele pediu para o seu amigo dar um roteiro para ele entender, já que o Xi era muito esperto, ele queria saber se realmente foi por causa do roteiro. E realmente foi por causa do roteiro. Outra tela de carta apareceu do lado do roteiro. Ele resolveu testar um pouco mais sobre aquele sistema. Ele percebeu que quando ele falasse a palavra sair, ele sairia daquele transe, daquele lugar onde ele estava. E ele descobriu que o tempo lá é totalmente diferente do mundo real. É como se o tempo tivesse parado lá dentro. E uma vez que ele escolhesse o roteiro, ele poderia avaliar o nível de dificuldade e ele poderia escolher o personagem que ele iria fazer o roteiro. E tudo que estava escrito ali, tintim por tintim, seria como se ele realmente estivesse vivendo aquele personagem. O meu retorno como membro mais jovem. Tudo é questão de perspectiva. O marketing ele pode levar as pessoas às estrelas. E um grupo queria formar uma aliança de K-pop. Então a empresa de codinome Projeto Noir decidiu criar uma ilusão ótica. Os idols pelos fãs são vistos como robôs, seres que não podem ser tocados. E por isso essa empresa decidiu criar um mundo onde os idols seriam seres inimagináveis, seres que seriam escolhidos. Então no marketing eles resolveram criar o planeta Startduke. Lá residiam vários jovens que eram aspirantes a idol, mas aquele planeta ele seria destruído. E só 7 poderiam ser salvos daquele planeta. E as armas deveriam escolher quem seriam os 7 que poderiam ser salvos. Vários jovens resolveram entrar nesse grupo para tentar debutar ali, para tentar sobreviver a tal extinção. Todos queriam salvar os idols, mas somente 7 poderiam ser salvos. Isso foi há 8 anos atrás. Um dos participantes do Projeto Noir estava assumindo um novo casamento. Ele engravidou uma menina e teria que se casar com ela. Para um idol, assumir que vai se casar com uma pessoa era literalmente dar um passo maior que a perna. Já que os idols, eles são troféus. E eles não podem arrumar namorado, eles não podem ter nenhum tipo de relacionamento a não ser com as suas armas. E assumir isso seria praticamente arruinar sua carreira. Essa era uma reportagem que estava passando no Sabe Café. O gerente chamou correndo o Senhor Han, já que ele foi um dos membros que participou do Projeto Noir. Mesmo ele sendo um ótimo candidato, poderia até entrar no grupo. Aquilo ali era uma ilusão de ótica. E somente 7 membros poderiam ser salvos. Infelizmente, ele foi o 8º a ser escolhido. Então meio que ele morreu no planeta. E depois de ter literalmente sua vida sendo julgada por pessoas, ele simplesmente resolveu largar a vida de ser idol. E isso foi há 8 anos atrás. E sabendo que os sonhos dele já não existiam mais, ele se arrependia de não saber como é que seria a vida dele, já que muitos membros que conseguiram se debutar como idol se envolveram em vários escândalos, como drogas, brigas, engravidar uma pessoa antes do casamento. E no meio de seus pensamentos ele resolveu deixar isso quieto e resolveu só seguir sua vida. E quando ele fechou a loja à noite, um cliente apareceu. Esse cliente queria muito tomar um café, só que Ser Juan já
tinha desligado todas as máquinas. Ele tentou avisar pro cliente que não teria mais como ele atendê-lo e pediu para que ele saísse. Só que o cliente era o Lee, que era um dos idols que estava envolvido num escândalo. Ele era um dos idols que agrediu o gerente de produção. Quando ele viu que aquela pessoa que estava atendendo ali era o Sirhan, ele tentou menosprezá-lo, dizendo assim, como que ele poderia trabalhar num Sabe Café? Sirhan não deixou aquilo abalá-lo. Então ele perguntou para ele, como que eles conseguiram jogar aquele sonho fora? Por que eles fizeram tantas coisas ruins em vez de simplesmente voar o mais alto possível? E antes dele ouvir a resposta dele, o motorista bêbado acabou batendo no Sabe Café e matando na hora Sirhan. Ele passou por muitas coisas e desistiu de muitas coisas. No fim, a sua vida não valeu a pena. Se ele talvez não tivesse se acovardado e continuado buscando a sua vida como idol, quem sabe o que ele poderia ter feito? Ele pensava muito nisso. Ele guardava um arrependimento e uma mágoa muito grande dele ter desistido muito fácil. Mas alguém viu aquele arrependimento dele e queria ver como é que ele faria, já que ele acha que está tão certo nas coisas, e resolveu trazer ele 8 anos no passado. Os filmes são tão reais. Sempre quando desejamos alguma coisa, agarramos com todas as nossas forças. Seong estava finalmente realizando um sonho. Ele estava num filme dirigido por o diretor Kang, que era um diretor muito excepcional no mundo da atuação. Mesmo sendo figurante, para ele era ótimo estar nesse filme, já que era um filme do diretor Kang. Sabe que para um ator se destacar nesses filmes, ele precisa provar o seu valor. Então ele precisava literalmente entrar na cena mesmo. E a cena que ele iria fazer era uma cena de figurante, mas era uma cena muito simples e tranquila. Ele ia ter que fingir que estava numa guerra e no meio da cena ele iria morrer. Entre mortes e gritos, ele acabou desmaiando naquela cena. A cena não era dele morrer. Ele só estava esperando o diretor falar corta, mas o diretor não falava. Como ninguém falava nada, ele resolveu levantar. E quando ele levantou, ele resolveu ajudar um dos seus amigos lá, figurantes, a se levantar também. Só que quando ele foi ajudar a pessoa a levantar, a pessoa não estava respirando. E tinha sangue por todo lado. E a pessoa estava morta. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que ninguém via aquela pessoa morta? Para uma cena de filme, aquilo estava muito real. Seong tentou alertar as pessoas, mas tinha algo errado ali. Ninguém entendia o que ele falava e as pessoas realmente estavam continuando a cena, mesmo com a pessoa morta ali. Como se todos ali estivessem em transe. Será que ninguém tá vendo as pessoas mortas? Será que isso ali é um sonho? Será que ele desmaiou? Ele pensava isso. Que ele estava vendo seus amigos que atuavam com ele como figurante, agindo normalmente naquela cena de muitas pessoas morrendo. Mesmo ele tentando falar com as pessoas, ninguém queria ouvir ele. Até que uma cena acabou aparecendo. Crianças nas guerras, elas eram utilizadas para poder levar alimento para soldados. E uma dessas crianças veio muito feliz levar alimento para ele, contando como é que seria para ela, o que aconteceria com ela depois da guerra. Como a vida dela seria feliz. Só que a guerra é cruel. Uma flecha inimigo acabou caminhando e ia acertar Seong. Só que a criança entrou na frente dele. Ver uma criança morrer é uma coisa sinistra. E ele ficou muito em choque com aquela situação. Será que é um sonho? Quando ele pensou que realmente ele iria enlouquecer, o diretor disse corta. Seong, ele foi para casa sem entender muitas coisas. O que aconteceu? Por que a cena estava tão real para ele? Enquanto ele matutava isso na sua mente, o diretor Kang viu a cena dele interpretando com a criança. O diretor falando, para um ator entrar nesse nível de transe, realmente o ator ele tem que ser único. Como a última cena do filme foi bem marcante para ele, até alucinante, o mesmo resolveu ir até o set para pedir para o produtor que mexia com os figurantes para que cortasse o personagem, já que a cena foi muito alucinante para ele. Mas ele acabou descobrindo que o próprio diretor Kang resolveu dar mais uma cena para ele. O personagem dele seria um prisioneiro de guerra e ele iria morrer nessa cena. Será que Seong vai sacrificar a sanidade dele para se tornar um ótimo ator? Já que ele não está só lendo o roteiro, ele está entrando no roteiro, salvando o grupo de idols condenado com apenas o meu toque. Yeon Seong batalhou muito pelos seus sonhos, subindo degrau por degrau, nunca perdendo a sua humildade. Ele tinha tudo para perdê-la, já que tudo que ele tocava dava certo. Seus restaurantes, os seus pratos, sempre eram bem aclamados pelo público. Seong, ele tinha um motivo muito bom para ele manter sua cabeça erguida. Era sua mãe. Antes dela falecer, ela disse para ele buscar os seus sonhos, e ela sempre iria guiá-lo no céu. E Seong dizia para ela que agora ela poderia descansar, já que ele alcançou as estrelas. Esse era para ser só mais um dia normal dele lamentando e ficando feliz ao mesmo tempo. Mas no meio do seu ambiente existiam cobras. A sua madrasta e seu irmão aproveitaram naquele momento que ele estava descuidado e empurraram ele da sacada. Tudo porque eles queriam o dinheiro dele. E devido à forma injusta que Seong morreu, o sistema do final feliz resolveu dar uma nova chance para ele, já que a sua morte foi bem trágica. O sistema deu uma chance para que ele pudesse se vingar. Basta ele debutar como idol. Que se ele fizesse isso, o sistema ia ajudar ele a se vingar. Ele literalmente trocaria a vingança dele por dar uma nova chance para uma pessoa que se matou porque não conseguiu debutar. Lógico, o sistema não deu muito tempo para ele pensar. Se ele pensasse muito, o sistema ia mandar logo ele pro pós-vida, usando a sua vingança como meio dele aceitar. E ele, antes de pensar, ele acabou aceitando.
E quando ele acordou no corpo de Seong, que era o contratante dele, ele pôde ver a história triste dele. Ele era um jovem que queria muito ser um idol. Como a família daquela pessoa tinha muito dinheiro e a mãe dele amava muito ele, a mãe dele financiou ele pessoalmente para que ele debutasse num grupo. E ele até criou um grupo chamado Climax, e ele era o líder daquele grupo. Só que o sucesso não veio para eles. Mesmo o grupo dele sendo muito bom, o sucesso não veio para eles. E passando por muitos estresses, já que o sucesso não veio, ele ainda se envolveu num acidente que acabou deixando ele inválido por alguns meses. Ele tinha que tomar vários opioides para poder controlar a dor. E antes do nosso prota raciocinar um pouco da vida de Seong, o sistema resolveu mostrar para ele o que aconteceu com ele depois que a madraça dele, o irmão dele, empurrou ele. A madraça dele, o irmão dele, fingiram que nada aconteceu, que ele caiu sem querer lá embaixo e fingindo agora que tá se importando com ele, da morte dele. O nosso prota ficou muito puto, eles que empurraram ele. Por que estão fingindo agora que se importam com ele? Tudo por causa do dinheiro dele? Ele pensava bem assim, eles estão querendo tanto meu dinheiro que eles fingiram até que eles são atores ali, só fingir que estão se importando comigo. Seong, agora no corpo de Seon, ele se manteve muito calmo e resolveu ver os seus contrapontos. Para ele concluir sua vingança, ele precisa fazer com que esse jovem debute. Aí sim o sistema vai ajudar ele a concluir sua vingança. Mas o grupo dessa pessoa já está literalmente flopado. Então vai ser muito difícil dele conseguir fazer isso. E o sistema deu só um meio ano para que ele fizesse isso. Se ele não conseguisse, o corpo dele iria definhar. Então ele vai ter que correr contra o tempo. Super Pop Star desde o começo do nascimento. Você poder viver fazendo o que ama e não ser valorizado no fim da sua vida e ainda não receber nenhum tipo de reconhecimento em sua morte, isso é uma situação muito triste. Esse foi o fim de um figurante sem nome que um dia sonhava em se tornar um ator, morrendo de uma forma trágica que ninguém lembraria do seu nome. Será que na próxima vida ele pensava que ele poderia um dia ser um ator de sucesso? Esse foi um sonho guardado em seu coração. Agora, nessa nova vida, ele ficava pensando nas suas jornadas que ele iria desfrutar nesse novo sonho que ele está tendo, já que nos seus sonhos que começam a sua jornada. O Jun viveu muitas vidas. Ele não entendia o motivo dele sempre lembrar das vidas passadas dele. No começo foi uma tortura total, já que ele só tinha um lapso de memória. Isso fazia com que ele ficasse com complexo de inferioridade e acabava vivendo sua vida de uma forma ruim. Muitas vezes, quando ele reencarnava como um monstro, ele pensava que ele ainda era humano. E as pessoas o tratavam como um monstro. Como ele não percebendo que ele era um monstro, ele agia como um ser humano. Toda vez que ele voltava numa nova vida, ele intercalava entre o bem e o mal. Por causa desse colapso mental que ele estava tendo, um dia as suas memórias começaram a se reorganizar. Uma biblioteca. Isso acabou salvando ele da loucura. Agora ele não precisa mais só ver as reprises. Agora ele pode ler as suas vidas anteriores. Só que ele precisava crescer para se aprofundar mais e mais nas suas memórias. Meio que ele ia upando de level. Vagando pelas suas memórias, Seon-jun, ele viu uma porta muito estranha. Por curiosidade, ele resolveu pesquisar um pouco sobre aquelas memórias. Ele percebeu que essas memórias da sua vida eram uma vida fracassada que ele teve, na qual ele queria muito se tornar um ator. Diferente das outras vidas que ele teve, essa deixou um sentimento de derrota. Jun percebeu que ele precisava concluir esses desejos dele. Nessa vida, ele não vai desperdiçar nada, ele vai virar um ator de verdade. Ele não só adquiriu suas memórias desde que o mundo é mundo. Na verdade, ele adquiriu habilidades também. Lógico, ele tem que crescer, aprofundar mais e mais fundo nas memórias antigas que ele já teve nas suas outras vidas. Por sorte, ele acabou habilitando duas memórias. Uma na qual ele era um elfo. Na vida de um elfo, ele percebia que os elfos eles eram muito atraentes visualmente, as pessoas olhavam para ele. Então ele pegou essa habilidade desse elfo, a qual fazia com que as pessoas precisassem olhar para ele e ele chamava muita atenção. E a outra era quando ele era um slime. Os slimes geralmente podem comer tudo sem sentir nojo. E como um ator, ele precisa comer várias coisas, né, para poder interpretar bem. Não sentir nojo. E agora teremos que ver a jornada de Seong usando suas outras vidas do passado para poder concluir os desejos da sua vida muito esquecidas atrás.